A palavra é: deixe a mentira e fale cada um com o seu próximo a verdade. Porque você pode até mentir para pessoas, mas você nunca vai poder mentir para Deus, porque Deus sabe que aquilo é mentira. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu o que Leis? Eu sou o pastor Mário Luna. Aqui nesse programa eu leio o texto, eu explico o significado do texto e nós tiramos as lições para as nossas vidas desse texto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está chegando pela primeira vez, é também muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Hoje nós estamos aí no nosso programa dando continuidade sobre uma série de mensagens, uma série de exposições bíblicas sobre o tema de família, e o tema de hoje é os prejuízos da mentira na família. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Inclusive tem uma playlist só dessa temática sobre família. Eu aconselho você a assistir. Bom, nesse momento vamos fazer a leitura aí do texto. Atos capítulo 5, do 1 ao 11, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, ele morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, também morreu. E entrando, os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração. Se você tem algum pedido de oração, apresente junto comigo nessa oração. Se você deixou algum pedido aqui no comentário, saiba que, de modo geral, eu estou apresentando ele agora também ao Senhor. Ore pela minha vida, pela minha menina princesa, minha esposa, pois nós estamos aqui realizando a obra do Senhor e necessitamos muito de oração. Também para que Deus guarde a nossa vida, guarde a saúde dela, porque os levantes do inimigo vêm, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero pedir ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades da tua palavra conforme elas são. Também peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a tua palavra. Eu quero apresentar nas tuas mãos cada causa agora, apresentada aqui no canal, que é feita, Senhor querido, nos comentários, cada pedido de oração. Eu não sei, Pai querido, Pai amado, a necessidade de todas as pessoas. Também toma essa pessoa que está orando comigo nesse momento, apresentando essa causa que ela tem. Eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro à causa dessas pessoas, a causa daqueles que colocaram no comentário, seja problema de ordem familiar, quem sabe esse marido, essa esposa, esse casamento que não está indo bem, Senhor querido, ou até mesmo já houve uma separação e está se tentando uma restauração. Também, Senhor querido, Senhor amado, esse pai, essa mãe, esses filhos que às vezes estão aí em conflitos, ó Deus querido, dá a vitória, liberta, transforma aqueles que precisam de libertação, de transformação, salva as vidas que precisam. Pessoas têm pedido pela família para que o Senhor possa salvar, também aqueles que estão doentes, enfermos, ó Deus querido, aqueles que estão com depressão, com síndrome, Pai, algum tipo de síndrome, também, Senhor querido, com ansiedade, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa usar os médicos, os medicamentos, Senhor, os tratamentos, Senhor querido, também. Eu também entrego aqueles que estão com uma causa, Senhor, na justiça,
justiça, aqueles que estão aí com uma causa financeira. Ó Deus, entra com providência, esse emprego que essa pessoa precisa, essa porta de emprego. Também, Senhor, esse negócio próprio que ele precisa de uma bênção, de uma vitória. Senhor, eu entrego cada causa, cada problema. Eu entrego também, Senhor, aqui no canal tem a EBD Comentado Online. Eu entrego os professores da Escola Bíblica Dominical, seja eles da classe de adultos, de jovens, de juniores, ó Deus, de crianças, de qual classe for, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar nesse momento, dar ânimo para eles, não deixe eles desistir, não deixe eles parar, não deixe eles ficarem, Senhor querido, paralisados devido, Senhor, às circunstâncias, que eles possam ir em frente, Senhor. Eu te peço uma bênção, Senhor. Também te peço pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, que o Senhor possa continuar abençoando, nos dar um programa abençoado em nome de Jesus. Amém. Bom, você já conhece o projeto Participe do Projeto Mais 3 inscritos do canal? Se o canal tem sido bênção para você, eu acredito que vai ser bênção para outras pessoas. Então ajude a divulgar o canal, divulgue o link do canal lá na sua rede social, lá no grupo de WhatsApp da sua família, da igreja, enfim, não deixe, coloque lá no seu status do WhatsApp o link do canal. Eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas e vão chegar aqui para serem treinadas, porque a intenção do canal aqui é ensinar a palavra de Deus para que as pessoas compreendam e uma vez que elas compreendam, possam colocar em prática e também possam levar essa palavra para outras pessoas. Introdução. A mentira é uma realidade presente em nossa sociedade. Inclusive no nosso país existe um dia para comemorar a mentira. E infelizmente também pode se manifestar no ambiente familiar. A falta de honestidade e transparência nas relações familiares pode causar prejuízos significativos, abalando a confiança, gerando conflitos e comprometendo a harmonia do lar. Então todos esses perigos rodeiam um lar que se coloca, né, pessoas que fazem parte daquela família que se propõem a viver uma vida na mentira. É essencial compreender os efeitos negativos da mentira na família e buscar viver de acordo com a verdade. O oposto da mentira é a verdade. Nesse sentido, o relato bíblico de Atos 5, do 1 ao 11, que acabamos de ler, que narra a história de Ananias e Safira, nos oferece importantes lições sobre os prejuízos da mentira no contexto familiar. Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouquinho do contexto daquela época. O que estava acontecendo naquela época? A promessa do Pai havia se cumprido, feita lá em Joel, tá? Se cumprido em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo havia sido derramado no Pentecoste e a igreja estava oficialmente inaugurada através do revestimento de poder para cumprir sua missão. Jesus disse para os seus discípulos, depois que ele ressuscita, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então eles estavam obedecendo aquilo que Jesus havia determinado. E o Espírito Santo vem. Agora eles estão revestidos para cumprir a missão do ID. Com a descida do Espírito Santo e a primeira pregação, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Os novos convertidos viveram sob a orientação do Espírito. Como resultado, surgiu o desejo de ajudar aos necessitados, levando algumas pessoas a venderem suas propriedades e doarem o valor para a igreja, entregando aos apóstolos. Então, uma vez que o Espírito Santo está ali controlando a igreja, trabalhando na vida dos salvos, eles sentem a necessidade, entre outras coisas, de ajudar os necessitados. Então, o que eles faziam? Eles iam lá, pegavam uma propriedade que eles tinham, né, e vendia por livre, espontânea vontade e dava o valor integral para os apóstolos. Isso não quer dizer que todas as pessoas eram obrigadas a vender propriedade e muito menos que tinham que dar o valor integral. Mas se eles estavam dizendo que o valor era integral, não tem nenhuma questão. Então tinha que ser o valor integral. Foi nesse ambiente espiritual de doação sacrificial e altruísta da igreja primitiva que o casal Ananias e Safira planejou algo motivado pelo engano e pela busca de sua própria glória, o que resultou de forma trágica em sua morte. Então, você entendeu aqui o contexto da época, nesse caso, e agora nós vamos dar seguimento na história de Ananias e Safira. A mentira de Ananias e Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. O capítulo 4 acaba, entra o capítulo 5, mas o capítulo 5 entra com mais. Guarde essa palavra, mais, né?
Aqui é uma conjunção de adversidade, ou seja, mas, porém, no entanto, entretanto, vai ser um contraste, tá? Lucas descreveu os eventos anteriores, que eram resultados da ação do Espírito Santo, nos capítulos anteriores. No entanto, ele inicia o capítulo 5 com a palavra mais. Isso se deve ao fato de que ele deseja estabelecer um contraste entre o que estava ocorrendo antes do capítulo 5 e o que ele relatará a partir desse ponto. Vejamos o relato. Atos 4, 34 a 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Lucas relata que na igreja primitiva não tinha necessitados, porque todos os que possuíam herdades ou casas, quer dizer, mais de uma herdade, mais de uma casa, é claro, vendendo-as trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Então eles faziam isso como uma ação espontânea. Eles sentiam o desejo e faziam, tá? Por causa daqueles que tinham necessidade. Versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então nós estamos vendo várias pessoas vendendo propriedades e trazendo o valor integral e colocando nos pés dos apóstolos. Pare e pense bem nisso. O que podemos entender aqui é que as pessoas impulsionadas pelo Espírito contribuem espontaneamente com a motivação correta e sem buscar autopromoção. Elas não faziam isso para serem vistas. Até mesmo o Barnabé faz o mesmo. No entanto, Ananias e Safira têm segundas intenções e é por isso que Lucas começa a narrativa usando a conjunção mais. Então ele vem narrando tudo até o capítulo 4 e no capítulo 5 ele vai colocar um mais para mostrar que, ao contrário do que estavam fazendo, Ananias e Safira quer se autopromover, usando a mentira, usando o engano, usando a hipocrisia. Então vamos ao versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles também haviam vendido uma propriedade, Ananias e Safira, assim como as outras pessoas tinham feito. Então, da mesma maneira que as pessoas fizeram, eles fizeram também, venderam. No entanto, eles combinaram em levar apenas uma parte e reter a outra, fazendo com que todos acreditassem que aquele era o valor total da venda. Porque uma coisa é você dizer, eu vou ofertar uma parte. Outra coisa é você dizer, eu vou ofertar tudo, mas só ofertar uma parte. Foi isso que eles fizeram. Não estaria errado eles ofertar só uma parte. O problema foi que eles disseram que estavam ofertando tudo. Então, eles queriam se passar por uma coisa que eles não eram. Vamos lá? Mas antes disso, você que está assistindo esse programa, quer baixar o esboço dessa mensagem, dessa exposição, preste atenção no que vai ser mostrado aí, ou você também pode ser membro do canal, caso você queira semear no meu Ministério de Ensino, e você pode baixar tudo num único lugar, e ainda tem os slides da EBD comentada online em PowerPoint. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões, clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu Ministério de Ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas de baixar. Gratuitamente, é claro.
mas você querendo também apoiar o Ministério de Ensino, você pode ser membro, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo ou no botão que está aí no canal do YouTube. No botão do canal você só pode fazer assinatura mensal e pagamento com cartão de crédito, mas você pode assinar por aí, não tem nenhum problema. Aonde eu vou baixar o conteúdo, pastor? Na aba comunidade. Agora, se você clicar no link, você vai ser levado para uma página, lá você pode escolher o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual tem um desconto de quase R$60, então sai a R$10 por mês. É um valor simbólico. Pastor, eu não tenho, não posso. Então baixe gratuitamente, vídeo após vídeo, e também não deixe de participar do projeto Mais 3 inscritos do canal. Divulgue o canal. Pessoas precisam também conhecer o canal. Número 3. A mentira não fica oculta diante de Deus. Então nós vimos o contexto histórico, nós vimos a situação aí do casal Ananias e Safira, e agora nós vamos ver a mentira não fica oculta diante de Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Veja que o assunto aqui não é tratar diretamente sobre o Espírito Santo, mas a igreja está no mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Cristo, assim como o Pai. Então, ele não mentiu a homens, ele mentiu ao Espírito Santo. A igreja estava sendo guiada pelo Espírito Santo e Pedro, cheio do Espírito, foi usado com o dom da palavra do conhecimento para revelar a mentira. Lembra que no Antigo Testamento havia o rei da Síria, não é a Síria, Síria, e ele planejava contra Israel, e Deus mostrava ao profeta Eliseu o que ele estava planejando, e o rei Eliseu avisava para o rei de Israel: não passe por tal lugar, porque o rei da Síria planeja uma estratégia ali, né, uma emboscada para pegar vocês. E ele não passava, e o rei da Síria ficava incomodado com isso. Quem é que é o delator aqui entre nós? Quem é que está contando? E aí disseram para ele: não, é o profeta que está em Israel, profeta Eliseu. Então falaram para ele. Então Eliseu, ele era usado com a palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Deus mostrava para ele algo. Então é assim que está sendo usado aqui Pedro também. O coração de Ananias e Safira estava repleto de engano, representando um espírito traiçoeiro que não hesita em utilizar meios questionáveis para se destacar ou obter vantagens. Então você vê que o engano é um espírito traiçoeiro que não hesita em utilizar meios questionáveis para se destacar ou obter vantagens. Então você vê que eles não têm nenhum temor nesse caso. Eles enganam de forma sem se preocupar com nada. Além disso, estavam contaminados pela hipocrisia, realizando atos falsos nos quais fingiam ser ou fazer algo que não eram ou que não faziam. E isso é verdade. Eles fingiram que tinha dado valor total e não tinham dado. Seria normal eles chegarem e falar: olha, nós vendemos e eu quero ofertar parte. Eles nem eram obrigados a vender. Mas, se eles quiseram vender, eles poderiam ter retido parte. Ou poderiam vender e não dar nada para a igreja. A questão, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, eles usam de hipocrisia. Tudo isso é obra de Satanás. Por isso que Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração? Ele deu lugar ao diabo. Ela deu lugar ao diabo. E o que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é quando nós nos permitimos realizar coisas que têm a ver com o inimigo da nossa alma. Tudo que tem a ver com pecado está no campo do inimigo da nossa alma. Só que somos nós que decidimos querer fazer aquilo. O inimigo, ele nos influencia. Ele lança as sugestões, mas quem faz somos nós. E na Ananias, ele se deixou levar por isso, certo? Tudo isso é obra de Satanás, né? Esse casal que tentou enganar foi surpreendido pela intervenção do Espírito Santo, que revelou a mentira a Pedro. Eles haviam retido uma parte do valor da propriedade. Guardando-a, não ficava para ti, olha o que Pedro diz, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Ele alimentou aquilo ao ponto de executar o plano. Vamos dizer que vendemos, portanto. Só que eles não venderam, portanto. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus.
Fica evidente aqui que ninguém era obrigado a vender e entregar tudo diante dos apóstolos. Nesse caso, havia as seguintes possibilidades para qualquer membro da igreja: não vender a propriedade, vender e gastar todo o dinheiro, vender e entregar todo o dinheiro, ou vender e entregar parte do dinheiro. O problema tá aqui. As pessoas estavam vendendo e iam lá e diziam, tá tudo aqui. Eles venderam e disseram, tá tudo aqui. Mas na verdade não estava tudo. Eles reteram parte. Então eles queriam passar por uma coisa, né, diante das pessoas que eles não eram. E muita gente entra por esse caminho. Isso é pecado. O pecado desse casal foi vender e mentir, fazendo parecer que estavam entregando tudo para serem vistos como generosos diante de todos. No entanto, Pedro deixa claro que a mentira deles não era direcionada aos homens, mas a Deus. Por esse motivo, eles estavam sendo denunciados. 4. O julgamento divino e suas consequências. Olha bem isso aqui. 1. A morte de Ananias. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Havia pessoas ali junto com Pedro. Não era a igreja na totalidade, mas havia pessoas. Então, eles ficaram temerosos. Ao ler o que acontece agora, parece que estamos vendo a sentença de Acã e sua família. Josué 7, 24 e 25 diz: Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Arcor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. É verdade que ao ler esse relato, ficamos abalados com a forma com que Acã e sua família e seus pertences foram sentenciados. No entanto, preste atenção nisso aqui, ele cometeu um pecado consciente, sabendo que não deveria agir daquela maneira, e por isso foi condenado à morte, como exemplo das consequências que o pecado traz para todos os que se deixam vencer por ele. Deus planta um jardim, coloca Adão e Eva lá para poder cuidar do jardim e diz para Adão que não deveriam comer. E eles estavam cientes disso. E ele vai lá e come do fruto da árvore do bem e do mal. Então ele desobedece a Deus e aí o pecado entra. Faz parte agora da natureza pecaminosa. Ou seja, nós temos inclinação para o pecado. E o pecado gera morte. Então todas as vezes que Deus queria sentenciar alguém, principalmente no Antigo Testamento, ele trazia a pena de morte, porque aquilo era a consequência do pecado. Então não é que Deus é um Deus sanguinário, ele apenas está executando o juízo no qual as pessoas sabiam que se fizesse aquilo, estariam sentenciados. Acã sabia que não podia pegar nada naquele lugar, porque tudo que lá estava era anátema, era amaldiçoado. A ordem era: destrua tudo. Só foi poupado Raabe e sua família, mas não. Acã não houve. Ele cobiçou aquilo, ele quis aquilo. E aí ele traz um problema para ele, para Israel e para sua família. Que Israel perdeu e depois ele é morto com sua família. A mesma situação é observada na história de Ananias e Safira. O Espírito Santo estava presente e não permitiu que tamanho engano ficasse impune. Ananias e Safira devem ter pensado: ninguém vai descobrir, ninguém sabe. É um acordo entre eu e você. Mas só que o Espírito Santo sabe. Tá? 6. E levantando-se os jovens, cobriram o corpo e transportando para fora o sepultaram. Ananias morre e é levado para fora e sepultado. 2. A morte de Safira. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ananias havia combinado com Safira um engano. Ele está morto, porém ela chega e não sabe de nada. Aqui é interessante frisar que onde existem pessoas guiadas pelo Espírito Santo, não há lugar para fofocas. Ninguém foi correndo contar para ela: olha, Safira, Ananias morreu. As pessoas que ouviram e viram o que aconteceu com Ananias, porque o texto diz que veio temor sobre elas, elas não foram contar. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje são as pessoas que veem coisas na obra de Deus e saem por aí contando para todo mundo.
Você tá sabendo? Aconteceu isso, isso. Ó, no culto foi assim, assim, assim. Ah, é desse jeito. E geralmente são as más notícias que as pessoas querem levar. Elas não querem levar as boas notícias, elas querem levar as más notícias. Mas na igreja primitiva isso não é visto. Não sabemos se de repente esse cara com medo vai lá falar, pode morrer também. Então, a verdade é, Safira não soube de nada porque ninguém contou nada. Porque não era para contar nada. Safira passaria por uma prova também para poder ter uma oportunidade de mudar de curso. Será que ela mudou de curso? Vamos ver. Aqui é interessante frisar que onde existem pessoas guiadas não há fofoca. Ninguém foi correndo para contar a ela. Havia temor no coração daqueles que estavam presentes quando tudo aconteceu. 8. E disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela verdade? E ela disse, sim, portanto. Porque eles vendiam e diziam quanto foi e tá entregando. Pedro tá perguntando para ela. O marido já tinha falado e por causa disso morreu, porque mentiu. E ela vinha agora e ela teve uma oportunidade. Veja que ela não é sentenciada sem a oportunidade. Ela teve uma oportunidade de desfazer o acordo que havia sido feito. Mas não. Ela segue o plano, achando que ninguém sabia. E agora ela vai ter um problema enorme. Safira tem a oportunidade de se arrepender diante da pergunta de Pedro. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Porém, seu coração estava endurecido pelo engano e ela confirma a mentira. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés os que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Todo casal deve compreender a importância do acordo no casamento. Sem acordo, o casamento ele não funciona. Ele vai ser sempre alvo de muitos desentendimentos, de muitos problemas. O casal deve tomar decisões de acordo, né? Dentro de acordo. Porém, eles aqui fazem um acordo errado. No entanto, esse casal se voltou contra Deus. Eles fizeram um acordo, né? Nesse caso, eles entram em consenso para poder pecar. A falta de temor e conhecimento das Escrituras levou-os a acreditar que poderiam ocultar suas ações de Deus. Eles pensam, ninguém vai saber, Pedro não vai saber, mas eles não tinham como enganar a Deus. Assim Pedro pronuncia a sua sentença, a morte. Está sentenciada à morte. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. Safira, que entrou tão confiante de que nada teria descoberto e de que suas palavras sustentariam a mentira que havia tramado, agora está morta e foi levada para ser sepultada ao lado do seu marido. Assim como o marido entrou confiante, ninguém sabe de nada, só minha esposa, ela não tá aqui e ela mais tarde vai vir confirmar. Ele entra confiante e não sai, porque ele morre. Ela entra confiante e não sai, porque ela morre. Ou seja, até sai, mas sai de lá morto para ser sepultado, sai de lá morta para ser sepultada. O juízo de Deus foi proporcional à ofensa e ao momento. A igreja estava em seu estágio inicial e era crucial corrigir essa prática para que as pessoas compreendessem que seus pecados não estavam ocultos, que seus pecados não estavam ocultos diante de Deus, mesmo que o seu julgamento não ocorresse instantaneamente. Então as pessoas precisavam saber. O exemplo da morte de Ananias e Safira deixa claro o seguinte: pecado é algo sério e ele não está oculto aos olhos de Deus. E mesmo que não, aparentemente, nada esteja acontecendo, precisamos nos arrepender, porque o juízo de Deus virá. Com certeza, tá? Muitos de nós presumimos que está tudo bem quando não enfrentamos consequências imediatas por nossos pecados. No entanto, devemos lembrar que um dia teremos que prestar contas perante aquele que é justo e conhece todas as coisas. Olha o que diz Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode sair por aí fazendo o que quiser e depois pensar que vai escapar de Deus. Ananias e Safira tramaram, mas eles se deram muito mal. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha visto tudo e mostrou a Pedro e trouxe o juízo.
3. O temor e o exemplo para a comunidade. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então dá a entender que não só a igreja chegou a essa notícia àqueles que também não serviam o Senhor. O julgamento divino contra o pecado de Ananias e Safira levou a um aumento de humildade, reverência e temor do povo para com um Deus santo, porque Deus não tolera o pecado. Sem o devido temor de Deus santo e de sua ira contra o pecado, o povo de Deus voltará em pouco tempo aos caminhos ímpios do mundo, cessará de experimentar o derramamento do Espírito e a presença milagrosa de Deus, e então lhe será cortado o fluxo da graça divina. Então é preciso temor, é preciso que nós tenhamos reverência, é preciso que nós tenhamos humildade, devemos buscar isso. Este é um elemento essencial da fé neotestamentária e do cristianismo bíblico hoje em dia. O quê? O temor do Senhor. Inclusive, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de viver uma vida sábia. Quem não teme a Deus não vive uma vida sábia. Então, nós precisamos compreender que não podemos entrar por esse caminho de Ananias e Safira. Por que não podemos entrar? Porque isso traz tragédia. Então veio o temor, aqueles que viram, que esse texto, que essa história, ou outras histórias da Bíblia, onde os personagens cometem erros, possa servir de alerta para que nós não venhamos trilhar esse mesmo caminho. Porque se eles trilharam e tiveram que responder, tiveram que arcar com a consequência, o mesmo será com as nossas vidas. Bom, que tal uma arte digital para você, para a igreja, para o evento, né? A festividade do jovem, congresso do jovem, congresso dos adolescentes, das irmãs, da igreja. Você que é um profissional liberal, quem sabe, tem uma empresa, preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisa de uma arte digital, entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. Tá aí o telefone, 21 971764015. Fale com ela. Artes a partir de R$19,90. É um valor bem simbólico, aonde você pode fazer a arte com ela e usar aí para o seu evento ou até mesmo para o seu negócio próprio. 5. 7 lições que aprendemos em relação aos prejuízos da mentira na família de Ananias e Safira. Então aqui nós vamos tratar de 7 lições. Dentro de tudo isso que eu expliquei, lembra que aqui o programa Entendes Tu que Lês, né, que é o propósito desse canal é que você aprenda a palavra de Deus, seja por meio da exposição bíblica, seja por meio da escola bíblica dominical, seja por meio de uma aula de teologia, que aqui tem vídeos que tratam de assuntos da teologia também. Esse é o propósito. Então aqui, nessa exposição, eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições. Às vezes eu tiro as lições dentro da própria explicação, só que eu deixei aqui uma parte agora para falar dessas lições de forma separada. Então vamos lá? Lição 1. A mentira é uma afronta direta a Deus. A história de Ananias e Safira nos mostra que mentir é enganar não apenas a homens, mas também tentar enganar o Espírito Santo, que é Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Então, cuidado! Quem mente está se propondo a enganar a Deus, mas nunca vamos enganar a Deus. Isso nos lembra da importância de vivermos de acordo com a verdade em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive em nossos relacionamentos familiares. Como filhos de Deus, precisamos estar cingidos com a verdade, porém jamais com a mentira que faz parte do caráter do diabo. Jesus, certa feita, em João capítulo 8 ali, falando, né,
com os discípulos, e ali havia também pessoas que não o seguiam, e ele fala para eles: vocês são filhos do diabo porque fazem o que lhe é peculiar, ou seja, o diabo é pai da mentira. Então nós, como filhos de Deus, se Deus é santo, nós temos que nos parecer com o nosso Deus, e por isso precisamos ser santos, precisamos falar a verdade, não viver na mentira. Quem vive praticando a mentira, falando mentira, inclusive existem pessoas que acreditam tanto na mentira que elas falam a mentira como se fosse verdade. Elas até acreditam que aquilo é verdade. É claro, é uma forma de falar apenas para você entender. Elas falam com tanta convicção. Então, quem vive na mentira, quem fala mentira, quem pratica mentira, não se parece com Deus. Infelizmente, se parece com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Lição 2. Então você guardou aí. Lição 1. A mentira é uma afronta direta a Deus. Lição 2. A honestidade é um valor essencial na família. A mentira de Ananias e Safira nos alerta sobre os prejuízos da desonestidade dentro da família. A falta de confiança resultante da mentira pode afetar negativamente os laços familiares e prejudicar a harmonia e o crescimento espiritual da família. Inclusive, a falta de confiança pode causar, por causa de mentiras, a falta de confiança por causa de mentiras pode levar a ataques de ciúmes e um comportamento totalmente possessivo em relação ao cônjuge. A mentira é um mal destruidor. Em quantas famílias aí, quantos casamentos, o marido chegou mais tarde, aí ele mente que estava num lugar que não estava. O marido oculta coisas da esposa, a esposa oculta coisas do marido. Tem lares aí que a esposa sequer sabe quanto o marido ganha. Ah, pastor, mas é meu direito, o dinheiro é meu. Seu dinheiro? Você não tem dinheiro seu. Quando você casou, não tem mais nada seu, é nosso. Ah, mas quem trabalha é eu. E ela faz o quê? Não, ela não trabalha, ela fica em casa. Ah, ela fica em casa fazendo o quê? Dormindo o dia todo. Você já experimentou fazer o trabalho de casa? Você não deve conhecer trabalho de casa. Eu conheço, eu sei o que é trabalho de casa. Um trabalho cansativo, repetitivo, que não acaba nunca. Pessoa que trabalha numa empresa, ele entra e tem horário pra entrar e tem horário pra sair. Ah, eu faço hora extra, tudo bem. Mas você tem horário pra entrar e sair mesmo com as horas extras. Agora, trabalho de casa não acaba nunca, principalmente se tem crianças. Ou se tem marido bagunceiro. Porque às vezes a esposa tem que ficar catando as bagunças do próprio marido, né? O marido toma banho, joga toalha em qualquer lugar, coisas desse tipo. E isso é uma coisa muito feia. Eu, sinceramente, eu não consigo entender isso. Mas tem gente que tem esses hábitos, as esposas relevam e tudo. Então, veja bem, a mentira quebra a confiança no casamento. Aí tem pessoas altamente ciumentas, né? Pessoas com comportamento possessivo, por quê? Porque acha que se a pessoa sair, vai fazer alguma coisa errada. Tá enganando ela. E aí é complicado. Então, não viva na mentira. Fale a verdade. Lição 3. Deus conhece nossos corações e intenções. Não adianta, eu não conheço a sua intenção, você não conhece a minha intenção, mas Deus conhece. Existem pessoas que fazem coisas que aparentemente parecem boas, mas elas têm mais intenções por trás daquelas ações. Sabia disso? A história de Ananias e Safira revela que Deus conhece nossos pensamentos, motivações e intenções mais íntimas. Salmo 139 fala algo muito profundo sobre isso. Ele não pode ser enganado por mentiras ou falsidade. Isso nos lembra da importância de buscarmos sinceridade e transparência em nossas ações e relacionamentos familiares. Infelizmente, existem casamentos onde falta sinceridade e transparência. Eu não sei, parece que as pessoas lidam com Deus como se Deus fosse ser humano. Porque parece que eles fazem de tudo para esconder as coisas dos outros. E aí eles não usam de sinceridade, eles não usam de transparência, mas aí eles fazem isso achando que vão passar impune. Mas Deus está vendo tudo. Ele está contemplando tudo, ele está olhando tudo. Você pode se esconder dos homens. Você pode se esconder do homem, da mulher, mas você não pode se esconder de Deus. Eu não posso me esconder de Deus. Não há um lugar que eu possa ir que Deus não está ciente do que está acontecendo. Parece que a falta de estudarmos sobre a pessoa de Deus cauteriza o nosso entendimento, ou então cega os nossos olhos
para que nós não venhamos admitir que por mais que o meu plano humanamente pareça ser perfeito para que ninguém descubra o que eu fiz, Deus viu. Deus sabe. Como escaparemos do julgamento de Deus? Como escaparemos do juízo de Deus? Ananias e Safira acharam que sairiam impune da mentira. Mas não puderam sair impune da mentira porque eles mentiram diante de Deus. Deus viu e trouxe um julgamento de morte para eles. Você quer viver na mentira também? Nós não podemos viver na mentira. Então, cuidado. Cuidado, porque a falta, essa forma de se comportar vai acabando ali com a sinceridade. Acaba com a sinceridade, acaba com a transparência. Não tem sinceridade, não tem transparência e o relacionamento fica comprometido. Aí tá comprometido entre pais e filhos, tá comprometido entre marido e esposa, entre esposa e marido, por causa de mentira. Tire a mentira. Acabe com a mentira. Isso me faz lembrar de uma coisa. Quando eu era criança, eu era muito mentiroso. Muito. Não era pouco, não era muito mentiroso. Criança. Quando eu era criança. Várias vezes minha mãe me bateu e meus irmãos apanharam junto porque ela perguntava quem fez isso. E eu dizia, não foi eu. E tinha sido eu. Mas eu era firme na minha palavra. Não fui eu. E acabou. E apanhava todo mundo. E eu sabia que tinha sido eu. Se eu vou apanhar, vai apanhar todo mundo. Tava certo o que eu fazia? Não. Ah, pastor, mas o senhor é criança. Mas tá errado. Aí vai crescendo. Aí se torna um adolescente. E continua mentindo. Mas aí eu tive um encontro com Cristo. Mais ou menos 15, 16 anos. E Deus arrancou da minha vida a mentira de uma forma tão poderosa que é algo inexplicável, porque eu era extremamente mentiroso. E eu não gosto de mentira. É uma situação até complexa, porque se você perguntar algo que possa colocar até a minha própria vida em risco... Ah, mas foi... É verdade, eu não vou falar mentira. Por que eu vou falar mentira? Então, nós temos que entender que a mentira não faz parte da nossa vida. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz, deixai a mentira e falai a verdade. Mas tem casais aí falando mentira um pro outro. Tem pai falando mentira pros filhos, tem filhos falando mentira pro pai. Mas não tá falando mentira para Deus. Deus está vendo. Você pode enganar o seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu filho, você pode enganar sua filha, você pode enganar teu marido, você pode enganar tua esposa, mas você não pode enganar a Deus. E é por isso que cristãos que vivem na prática da mentira, a vida espiritual dele faz isso aqui, ó. Ele pode ter até aparência que tá vivo, mas tá morrendo. Então abandone. Olha, eu tenho um conselho bíblico para deixar para você. Eu vou botar na tela aqui para você. Conselho bíblico para você. Você que tem sido tomado pela mentira. Você mente. Tem gente que mente e acredita que a mentira é verdade. Preste atenção. Provérbios 28, 13. Olha o que o texto diz. Texto na tela. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, quem vive na prática da mentira, falta com sinceridade, falta com honestidade, tá usando de hipocrisia, tá usando de engano, nunca vai prosperar. Nunca. O texto tá muito claro. Nunca vai prosperar. Deus nunca vai abençoar a vida dessa pessoa. E aqui eu não tô falando de prosperidade a nível de dinheiro, não. Eu tô falando de Deus abençoar, as bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado, e mentira é pecado. Aí, olha o que diz. Mas, ou seja, por outro lado, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta apenas confessar, é necessário deixar, abandonar a prática da mentira. Então, tirar aqui. Então, lembre-se disso. Lição 4. As consequências da mentira podem ser graves. A morte de Ananias e Safira como resultado de sua mentira nos mostra que as consequências da mentira podem ser sérias e impactantes. Quantas pessoas aí que não servem a Deus por causa de mentira perdem até a vida? Eles aqui morreram por causa de um juízo divino.
aonde Deus cobre e mostra que não havia temor no coração dele, não havia respeito a Deus, não havia reverência. O Espírito Santo havia descido, a igreja estava cheia do Espírito Santo, obras estavam sendo realizadas e tinha um casal achando que podia enganar, que poderiam se mostrar mais santos, generosos, ou tão santos quanto os outros, generosos, coração generoso, e não tinha nada de generosidade, porque estavam usando de engano. Eles não eram obrigados a vender nada. Eles não eram obrigados a vender nada, nem doar nada. Eles fizeram, então se fizeram e disseram que era o valor todo, tinha que ser o valor todo. Então entenda isso. A igreja primitiva, ela não era obrigada, não era um comunismo cristão, porque para ser comunismo tem que ter uma obrigação. Vem de uma ordem que tem que ser obedecida. Não. A igreja faz isso movida pelo Espírito Santo. Porque alguém defende comunismo cristão, não existe isso. Não, porque está lá em Atos. Não, isso não é comunismo cristão. Porque não havia obrigação. No comunismo há obrigação. Tira-se e vamos dividir entre todos. Não, não é isso. O texto não fala isso. Eles faziam isso por espontaneidade. Eles eram voluntários em fazer. Não há nenhum problema se alguém quer dar uma oferta de um valor alto. Na nossa visão assim, poxa, mas isso é um valor alto. Mas ele está fazendo de coração, ele quer fazer. Ele só tem que saber qual é a motivação. Mas ele está sendo obrigado. Então se ele faz voluntariamente, ele pode dar o que ele quiser. Ele pode dar R$1, como ele pode dar R$1.000.000 se ele quiser. Se ele tem para dar e ele quer dar, e ele realmente está dando com uma intenção, porque assim, ele pode até não dar com a motivação correta. A obra de Deus vai ser usada na obra de Deus, mas Deus está vendo que aquilo não foi com uma motivação correta. Mas aqui a questão não é, eu não estou falando da motivação em primeiro lugar só. Eu estou falando aqui nesse momento, nessa parte aqui, da questão de ser obrigado ou não. A igreja não era obrigada, mas ela fazia como tributo, como reconhecimento a Deus. É isso que nós precisamos ensinar nas nossas igrejas. Falar para os cristãos que a oferta é voluntária. Ele vai dar segundo o que está no coração dele, o que o Espírito Santo tocar no seu coração. Mas ele primeiro faz isso não porque a obra precisa. Ele primeiro faz isso porque ele tributa a Deus. Ele dá como reconhecimento. Deus, tudo é teu. Salmo 24, já leu? Leu o Salmo 24. Logo os primeiros versículos. Tudo é de Deus. Ninguém tem nada. Tudo que você produz é baseado no que Deus criou. Então, se Deus nos deu, por que não podemos ofertar e devolver o dízimo? Na questão do dízimo, devolver o dízimo. Agora, é usado na manutenção da obra, sim, mas nós não fazemos primeiro por causa da manutenção da obra. Nós fazemos primeiro por causa da pessoa de Deus. Porque se nós ofertarmos porque a obra precisa, então nós não estamos honrando a Deus, nós estamos preocupados apenas com obra. Então nós não temos um relacionamento correto com Deus. Nós temos que reconhecer quem Ele é. E a oferta faz parte do nosso culto. Só que eles aqui usaram de engano, porque eles disseram que estavam dando uma coisa que não estavam dando para parecerem generosos. E aí estava o errado. Então as consequências da mentira podem ser graves. Então o que acontece? Morte. Embora não vejamos casos tão extremos atualmente, como a morte de Ananias e Safira, devemos estar cientes de que a mentira pode trazer consequências prejudiciais para nós e para a nossa família. Esse exemplo bíblico nos lembra que o pecado tem punições severas. Inclusive, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E morte ali naquele texto é morte eterna, separação eterna de Deus, tormento para sempre, em sofrimento, em agonia. Então, cuidado, a mentira vai trazer consequências. O pecado traz punições severas. Tem famílias acabando por causa desses relacionamentos baseados no engano, na mentira, na falta de honestidade, na falta de sinceridade. Tá acabando. É um mal prejudicial à família. Não existe mentirinha. Mentira é mentira. Não existe mentira santa. Cuidado com isso. Cuidado. Deus não se agrada disso. Lição 5. A importância de cultivar um ambiente de confiança.
A mentira abala a confiança entre os membros da família. A história de Anani e Safira nos alerta sobre a necessidade de cultivar um ambiente de confiança mútua, onde todos passam a se sentir seguros para serem honestos e transparentes. E aí você vê que aí vai entrar outras coisas. Porque para eu me sentir seguro e transparente, eu ser transparente também, há uma necessidade que haja um ambiente para isso. Porque se você vive numa casa onde as pessoas sabem das coisas e começam a falar para os outros, acabou a confiança. Só que não é só a questão de contar a vida para outras pessoas que acaba com a confiança. A mentira acaba com a confiança. E aí vai perguntar, sabendo que você falou isso de mim. Não, não falei não. Mentira. Então faz fofoca e depois conta mentira. Até quando, como cristão, nós vamos fazer isso? Tem gente que mente para pais, tem gente que mente para cônjuges, tem gente que mente para o pastor da igreja, inventa histórias para o pastor que não é verdade aquilo que ele está contando, que ela está contando. Tem gente que faz isso, mente para obreiros da igreja, tem obreiros que mentem para o pastor também. Infelizmente tem pastores também que mentem também. Deus se agrada disso? De forma nenhuma. Se livre, se liberte, peça a Deus para arrancar de você a mentira. Ela traz prejuízo para a família e para a sua vida espiritual. Lição 6. A importância de aprender com exemplos negativos. A história de Anani e Safira serve como um exemplo negativo, nos ensinando a não seguir o caminho da mentira e falsidade. Devemos aprender com os erros dos outros e buscar viver de acordo com a verdade e a honestidade em nossa família. Tá aí o exemplo de Anani e Safira. Você quer esse exemplo para sua casa? Para sua vida? Às vezes pode não ter uma morte material, mas ter uma morte espiritual. Vai morrendo gradativamente. Por quê? Porque tá mentindo. E aí pensa que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Tá como a igreja de Sardes. Lá, uma das igrejas da Ásia, né? Do Apocalipse. Ásia Menor, onde é escrito as 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma delas tinha nome que vivia, mas estava morta. Por quê? Porque foi tomada pela apostasia. E a mentira, o pecado vai nos levando a apostatar da fé, abrir mão da nossa fé. E quando você abre mão da fé, você abre mão também da obediência a Deus. Lição 7, última. O temor a Deus é necessário para uma vida íntegra. O temor que tomou conta da igreja e da comunidade após a morte de Anani e Safira nos lembra da importância de temer a Deus e buscar viver uma vida íntegra diante dele. Visto meu servo jovem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Aceitamos a Jesus, temos que nos parecer com Cristo. Somos filhos de Deus agora, temos que nos parecer com Deus. Ser santo como Ele. Não somos Deus, mas precisamos ter ali virtudes que têm a ver com as coisas espirituais. O temor de Deus nos guia para fazer escolhas corretas e nos afasta da mentira e da falsidade. Vamos para a nossa conclusão de hoje. Ao refletirmos sobre a história de Anani e Safira em Atos 5, do 1 ao 11, somos confrontados com a realidade dos prejuízos da mentira na família. Não tem ninguém que esteja assistindo essa exposição bíblica que possa dizer que se deu bem com a mentira. Você pode até estar se dando bem durante um tempo, mas mais cedo ou mais tarde a verdade vai chegar. E aonde há mentira, o castelo rui. Desmorona tudo, desaba tudo. Tudo que é construído em cima de mentira, um dia vai desabar, vai ruir, vai acabar. Pode ter certeza. Então, enquanto há tempo, se conserte. Porque às vezes a mentira não é só para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe. A mentira envolve outras pessoas também. Cuidado. Cuidado. Tem gente mentindo para várias coisas. Gente que mente, aparece no cenário do nada. Antigamente era um obreiro, era membro, agora é um pastor. Mente, não, porque eu fui consagrado, passei um tempo na igreja tal, fui consagrado lá, agora eu sou pastor. Não foi para igreja nenhuma. Ele mesmo se autodenominou pastor e está dizendo mentira. Irmãos, por que nós fazemos isso? Deus está vendo. É Ele que vai julgar. Ser humano pode até falar,
Nós estamos vivendo aí a era do cancelamento até nas redes sociais. Podem até cancelar, pode ter menos curtida, pode ter menos visualização, mas se estiver direito com Deus, isso não tem nenhuma importância para Deus. Isso não vale nada no mundo espiritual. Agora pode estar sendo aplaudido aqui nessa terra, pode estar sendo abraçado, aclamado, porque está contando coisas mentirosas e enganando pessoas, mas no céu Deus está vendo. Então está na hora de nós entendermos com quem nós temos que prestar conta. Não vai ser com os homens, não. Vai ser com Deus. E aqui eu estou falando de vida eterna. Então, reconheça o seu erro. Reconheça onde você tem errado. Se conserte com Deus. Abandone isso. E viva uma vida de servo de Deus, de serva de Deus. A gravidade da mentira perante Deus, as consequências trágicas enfrentadas por Ananias e Safira e o impacto negativo desse exemplo na comunidade cristã nos alertam sobre a importância da honestidade e transparência nos relacionamentos familiares. A verdade é um alicerce fundamental para a construção de uma família saudável e sólida, baseada na confiança mútua, no respeito e na busca pela integridade. Pessoas que mentem, mais cedo ou mais tarde aquilo vem à tona e às vezes desaba tudo. Tudo aquilo que ele pensava que estava de pé vai embora. A confiança vai embora da esposa, do marido, do pai, do filho. Então está na hora de abandonarmos isso chamado mentira. Ao reconhecermos os prejuízos da mentira na família, somos motivados a viver de acordo com a verdade, fortalecendo os laços familiares, promovendo a harmonia e cultivando um ambiente de confiança e amor mútuo. A palavra é: deixe a mentira e fale cada um com o seu próximo a verdade. Porque você pode até mentir para pessoas, mas você nunca vai poder mentir para Deus, porque Deus sabe que aquilo é mentira. Que possamos aprender com as lições desse relato bíblico e trilhar o caminho da sinceridade em nossa jornada cristã, que envolve também nossa vida familiar. Então que a mentira não esteja presente em nenhuma área da nossa vida, porque ela vai acabar minando a nossa vida espiritual, e se ela estiver presente na nossa vida familiar, a nossa família também vai sendo prejudicada. Se você usa de mentira no trabalho, também a sua vida profissional vai sendo prejudicada. Então abandone, ou na igreja também, abandone a mentira. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Criando filhos saudáveis, tá? Então, esse é o tema do próximo Entendes tu que lês. E não se esqueça, investimento para um casamento saudável. Estamos falando de família, tem essa palestra de 6 partes. Assista, compartilhe com alguém que você conheça. É um bom treinamento aí para você começar, iniciar, entender, aprender. Ah, pastor, eu sou solteiro ainda. Eu não... Olha, é bom, você pode assistir, porque você já vai ter uma ideia do que é um casamento. Isso é importante. Bom, eu sempre falo dos cursos da Faculdade Vitória em Cristo. O link está na descrição do vídeo. É só você clicar, ver se tem algum que te agrada, clica, se inscreva no módulo grátis. Se você gostar, seja aluno. Projeto mais 3 inscritos do canal. Você já sabe. Eu vou orar e quero pedir a você também que nesse momento dê o like no vídeo. Se você não deu, dê o like. Comente o que você achou sobre esse assunto, sobre a mentira, os prejuízos da mentira na família, né? Fale aí também de que lugar você está assistindo. Eu quero orar nesse momento por você. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade desse programa de hoje. Senhor, nós falamos aqui sobre prejuízos em relação à mentira na família. Mas esses prejuízos não vão atacar só a família, não. Vão atacar, Senhor, onde a mentira estiver presente na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Porque aonde a mentira está, uma hora ela vai, Senhor querido, desaparecer, ou seja, vai ter que dar lugar à verdade. E aí vai haver vergonha, vai haver destruição, vai haver desconfiança. Então, Senhor, nos ajuda a falar a verdade, a viver na verdade, a tratar os outros com a verdade, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tô deixando aí a recomendação de vídeos na próxima tela, tá bom?
não deixe de assistir e vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor, e todos digam amém!